fluentemente, que descia diretamente da fluente e escorria para o Jordão. Ou seja, era onde ele pegava o ponto de descida mais baixo para descer e derramar pelo Jordão e assim se espalhar. Ou seja, era um canal que tinha uma grande fluente. Era um canal que sempre era verde nas suas planícies. Era um canal que aonde tudo que estava próximo era regado pela sua força. Todos os montes que estavam ali ao lado, todo o território que estava ali ao lado, num período da cheia, aquilo inundava tudo. Quando nós analisamos e estudamos este versículo, nós vemos que isto daqui é justamente uma corrente contínua. E eu quero te chamar a atenção justo para esta continuidade de corrente. Eu quero trazer essa mensagem para os nossos dias. Eu não quero ser cansativo, exaustivo. Quero trazer uma palavra rápida, mas de maneira que nós venhamos a refletir. Não se existe torrente se não tem água. Se não tem água, não tem torrente. Se não tem torrente, não tem fluente. Se porque não tem fluente, é porque também secou-se a fluente. E se secou-se a fluente, é impossível sobrevivência nas províncias, no lugar próximo. Mas eu quero que você preste bem atenção uma coisa, meu irmão. O porquê sobreveio isso? O porquê sobreveio a seca em Israel? Todos nós conhecemos a história. Se eu fosse repetir ela, poderíamos repetir ela de cor e salteado. É coisa que eu e você, nós conhecemos. Sabemos que um profeta se levantou de manhã e ele já estava indignado, porque alguns dos seus irmãos já tinham sido mortos. E ele não via mais amigos, confidente para poder conversar qual seria a decisão que Deus ia tomar a respeito daquele rei. Ele não sabia, estava oculto aos seus olhos, que Deus tinha reservado um povo. Deus tinha deixado somente ele em linha de frente. Deus tinha deixado ele em linha de frente, mas não insubstituível. Deus pode colocar você em linha de frente de uma obra, mas imagine e pense comigo, você nunca será insubstituível. Tem alguém que sempre será melhor que você. Para Deus, tem alguém que sempre será melhor do que você. Esse foi um dos grandes erros de Elias, porque ele pensava que ele era insubstituível. Quando ele disse, só eu, Senhor, fiquei dos profetas da casa do meu pai, Deus disse, larga a mão disso, Elias. Eu não sou criança, eu não sou menino. Eis que eu tenho reservado 7.000, Elias, que não se contaminaram com os manjares de Jezabel, que não se prostraram diante do seu Deus. Eu tenho reservado 7.000 profetas, Elias. Adonias, eu tenho selecionado um de dentro do reino para tomar conta de 7.000 profetas, Elias. E é eu que mantenho os 7.000 profetas. E cadê eles? Foi justamente um desses motivos que Elias se indignou, se estarreceu, levantou-se de manhã e disse, eu vou ter uma conversa agora com o rei, eu vou ter um diálogo agora com o rei, porque eu estou cansado de ver o pecado, eu estou estarrecido de ver o pecado, enquanto Deus diz que tem solução para os problemas de Israel. Deus quer sarar as feridas de Israel, Deus quer cicatrizar as feridas internas, mas o homem continua pecando e Deus está deixando a sua glória, Deus está abandonando o seu povo. Deus parece que se esqueceu, mas se eu sou homem de Deus, como eu tenho certeza, eu vou ter um encontro com o rei. Elias partiu e foi para o rei, bateu na porta do palácio, disseram, o rei, o perturbador de Israel está aqui, manda ele entrar. O que é que esse indivíduo quer? Indivíduo não, respeita a polícia. Eu vim aqui conversar, mas com pouca palavra. Segundo as minhas palavras, Cabe, tu está me fazendo tanta raiva. Se eu estou com raiva, Cabe, se eu estou irado, imagine Deus. Segundo as minhas palavras, por 3 anos e 6 meses aqui não há de chover. Deus disse a Elias,
Tu profetizou, filho, vou estar contigo. Foge, porque eles vão procurar te matar. Arca com as consequências. Tu está na minha presença. Vou cumprir, segundo as tuas palavras. Vou executar, porque sei que tu não tens se prostrado também. Sei que tu tens sido fiel para mim até agora. Nunca te prostituíste com outros deuses. Nunca fosse um daquele de fala-fala. Nunca fosse um homem de trair a minha confiança. Visto que tu nunca traiu a minha confiança, eu vou também honrar a tua palavra. Elias, vai para o ribeiro de Querite, Elias. Some daqui, vai para o ribeiro de Querite, que eu vou fechar as comportas do céu agora. Deus dá uma ordem às nuvens de nuvem. Se tu tiver de passar por aquele lado, passa por outro lado. Anjo, príncipe das nuvens agora, tu que controla toda a região atmosférica, tu que controla agora toda a tempestade, toda a nuvem, toda a chuva agora, dá uma ordem agora para as nuvens se desviarem das províncias de Israel e de todo Israel. Por 3 anos e 6 meses, neste lugar, a qual meu filho Elias profetizou, não choverá. Não tendo chuva, não tem torrente. Se não tem torrente, não tem fluente. Se não tem fluente, só tem poeira. Muita autoridade, meu Deus. Se não tem ribeiro, meu irmão, não tem solução, não tem capacidade de vida. Morre peixe, morre vegetação, morre homem, morre animal, morre todo mundo. Se não tem água, o mundo perece. Você vai entender onde eu vou chegar. Tudo bem, Elias desce, vai para o ribeiro. Fica lá por algum período. Mas segundo a palavra dele, Deus não é que ia deixar o ribeiro só para ele, não. Deus disse, Elias, o ribeiro está secando. Vai agora que eu já tenho falado com uma viúva, e esta viúva vai te manter, vai te sustentar. Nós conhecemos a história de Elias. E sabemos o porquê. Como aqui ontem foi pregado. O porquê Deus enviou Elias para falar com a viúva. Nós vemos que na história a viúva toma de conta com muito cuidado de Elias. Deus toma de conta com muito zelo daquele homem. Tem um cuidado tremendo. Porque aquele homem em si, ele carregava um afluente. Nós cristãos, que aqui estamos, eu e você, somos um afluente. Mas muito tem deixado essa afluente secar. Muitos de nós já não existe mais água. Muitos de nós só existe poeira. Veja o porquê acontece isso. Alguém me abra a Bíblia no livro de Ageu, no capítulo 1 e no versículo 11 do livro de Ageu. Louvado é o Senhor, meu Deus. Aleluia. Capítulo 1 e o versículo 11. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ler. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Preste bem atenção, obrigado, bem. Preste bem atenção agora o porquê aconteceu. O versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeiras e edificai a casa, nela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus, Ele nos dá um conselho para com que essa fluente dentro de nós possa permanecer diante de Deus. Deus, Ele quer que essa fluente
continue fluindo dentro de nós. E Deus nos aconselha o que deveremos fazer para com que essa fluente continue dentro de nós. Deus assim falara no passado com o povo de Israel. Deus assim fala conosco nos dias de hoje. Quando o Senhor diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ou seja, lembra-se lá do passado, quando vocês estavam comigo. Faça uma voltinha lá atrás e lembra-se do primeiro amor. Lembre-se daquele amor que você tinha. Olha só, Deus diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que nela eu me agradarei e serei glorificado. Assim diz o Senhor. Deus diz: olha, prepara o teu altar, prepara aí, ora, aí traz madeira. Abaixa um pouco o microfone aqui, por favor. Deus diz: traz madeira. Deus diz: edifica a minha casa. Aquilo que vocês derrubaram, o altar que estava derrubado, constrói de novo. Considera isso. Deus dá um alerta. Deus diz: meu filho, pelo amor de Deus. Deus dá um balanção e diz: considera esse fato. Traga com pressa. Edificai minha casa, para com que eu possa ser nela glorificado. Glória a Deus. Deus quer voltar a ser glorificado na tua vida. Aleluia. Deus quer voltar a ser glorificado na tua vida. Aleluia. Aleluia. Se não há, meu irmão, se não há recordação de passado, tem gente que diz: ah, o passado ficou para trás, mas é o mesmo Deus que diz: lembrai-vos dos tempos passados, lembrai-vos das profecias, lembrai-vos do que o Senhor falou a vossos pais. Deus sempre traz em mente o nosso passado, quando nós andávamos com Ele. Não para te condenar, mas para te conscientizar aonde você está pisando. Deus, Ele traz em mente quem é você, quem era você e o que você está fazendo. Deus diz: meu filho, considera isso, pelo amor de Deus. Eu não quero que essa fluente pare na tua vida. Eu quero que ela cresça e jorre para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Graças a Deus. Meu Deus. Aleluia. Nós vemos uma das provas, o porquê seca-se a fluente nos nossos corações, o porquê a nossa vida fica seca, um jardim sem água. Não existe jardim se não for bem cuidado, se não for regado, meu. Aleluia. Mas nós estamos construindo cisternas rotas. Nós não estamos diferentes dos dias do passado.